Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Bookaholic. Hoje então, depois de lançar vários trailers aqui no canal, eu finalmente vim lançar o meu filme, né, sobre um estranho sonhador da Laini Taylor. Essa que foi, sem sombras de dúvidas, a melhor leitura que eu fiz no ano de 2019 e que foi a melhor surpresa e o livro com o qual eu mais me identifiquei na vida. Hoje a gente fala sobre ele. Cara, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like porque isso é muito importante, ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal. É sério, pelo amor de Deus, tá um calor do inferno e eu tô aqui gravando esse filme pra vocês. Eu entrei na academia agora e... as minhas pelancas estão toda doídas e eu tô gravando vídeo, então por favor, se inscreve e curte esse vídeo. Sabe o que eu tava reparando, gente? Que toda vez que eu vou falar de um livro que eu gosto muito, de uma história que eu gostei muito, eu sento no chão pra falar com vocês. E eu tô aqui hoje, sentado no chão, né, de frente pra Karen, conversando com vocês, porque, sim, porque deu vontade. E tô no chão pra falar sobre mais um livro importante, por que será isso? Não sei. Mas enfim, hoje então a gente tá aqui pra conversar sobre essa leitura aqui, que foi uma das mais importantes que eu fiz no ano de 2019. Eu acho que eu já preciso deixar bem claro que quando eu digo que essa aqui foi a melhor leitura de 2019, eu não tô dizendo necessariamente que esse aqui foi o livro mais bem escrito e que foi a história mais original e que foi o melhor livro que eu li. E foi um ano que eu li muita coisa boa e não necessariamente eu tô dizendo que esse aqui é o melhor livro que você vai ler na sua vida. Isso tem que ficar bem claro. Quando eu digo que foi a melhor leitura, o que eu tô querendo dizer é que foi a história que eu mais aproveitei no ano de 2019. Foi a coisa que mais me divertiu, que teve maior valor pra mim no ano de 2019. Foi esse livrinho aqui. Mas Alex, pelo amor de Deus, eu não entendo por que você fala tanto disso. Calma, pequeno gafanhoto, eu vou te explicar. Mas peraí, cara, vale lembrar que caso você se interesse, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link pra compra desse livro aqui e também do volume 2. E que comprando pelo meu link, pelo link que tá aqui embaixo, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. É um jeito muito legal de você comprar um livro muito massa, muito incrível, muito perfeito e ainda me ajudar financeiramente sem pagar nada mais por isso. Então, compra por aqui, tá? Antes de mais nada, vocês precisam entender que existia uma cidade. Essa cidade foi escravizada por muito tempo pelos deuses. Esses deuses moram em cima dessa cidade num serafim gigantesco feito de um minério específico deles lá, chamado Mesartim. Esses seres de pele azul que eram considerados deuses tinham poderes e eram azuis. Eles eram então os chamados Mesartium. Esse serafim ficava flutuando, vocês precisam entender isso. Por muito tempo, essa cidade que vivia embaixo do serafim mesmo foi escravizada. Então, os deuses, os homens, por exemplo, iam lá embaixo, pegavam mulheres, subia lá pra cima, estuprava, engravidava essas mulheres, despachava essas mulheres de volta lá pra baixo. As deusas, mulheres lá em cima, iam lá embaixo, pegavam homens, subiam, faziam vários filhos com eles, usavam esses homens pra fazer filhos em várias outras deusas. Era uma coisa assim, realmente escabrosa. Até que, revoltado com essa situação, um cara dessa cidade lá embaixo, chamado Irufane, decidiu que ia montar uma rebelião e ia lutar contra os deuses. Ele juntou ali uma galera e lutou contra esses deuses e venceu. Vale dizer que esse minério, o Mesartium, ele é indestrutível. Ele é de um azul muito forte, é um minério extremamente poderoso, indestrutível e é uma parada assim muito louca. É tipo, sei lá, Vibranium de Wakanda, sabe? E a única pessoa capaz de moldar esse minério era o Scathis, que era um desses deuses. E era ele que movia o anjo, né? Esse serafim, essa cidade inteira. Era ele que movia, ele era a única pessoa capaz de tirar aquilo do lugar, de mexer, enfim. E depois da queda dos deuses, Irufane deu um jeito de ir lá pra cima, pra essa cidade, e matar todas as crias dos deuses. E ele matou todos os bebês dos deuses. Todos. Pra que eles não crescessem e não se revoltassem e eles não fossem escravos de novo. Mas vocês acham que é tão fácil assim? Não, senhoras e senhores. Antes que eles sucumbissem de vez, os deuses amaldiçoaram essa cidade. Então, basicamente, a cidade que vivia lá embaixo se perdeu. Eles amaldiçoaram essa cidade a tal ponto que o nome da cidade se perdeu no tempo e no mapa e no espaço e em tudo. Então vamos supor que o nome da cidade era Serpentário. Toda vez que a pessoa escrevia, pensava em falar Serpentário, falava Serpentário, o que saía da boca dela não era Serpentário, era a palavra lamento. Então, quando, por exemplo, eles saíam da cidade de Serpentário, agora eles saem da cidade de Lamento. É assim que é conhecida essa cidade.
E isso não foi o pior não, porque antes de Scathis, o grande deus, né, que era tipo o líder deles, que controlava o Mesartium, ele abriu as asas desse serafim. E agora esse serafim tá com as asas abertas e o sol não chega mais na cidade de Lamento. E o céu da cidade foi roubada pelos Mesartium. E o bagulho é tão louco que essas pessoas não conseguem sair da cidade de Lamento, porque afinal de contas, em volta da cidade, existe uma muralha gigantesca feita do que eles acreditam ser ossos e esqueleto de demônio, de uma outra guerra há muito tempo que aconteceu com os deuses também. Tem a ver com a descida dos anjos e tudo mais. Essa é uma parada que não importa muito, mas é muito legal de você descobrir conforme a narrativa vai avançando. Então, leiam esse livro pela 1000ª vez. Esse é basicamente o backstory que você precisa saber. Isso que eu contei pra vocês aconteceu alguns anos atrás, lá em Lamento, mas a história não se passa em Lamento, olha só. Porque quando um Estranho Sonhador começa, isso tudo já aconteceu, e Lamento mesmo, a cidade, virou lenda. Lamento agora é conhecido como a Cidade Perdida. Vocês têm noção que essa cidade virou lenda da carochinha pras crianças? Loucura. Sabe a cidade de Atlântida, que uns dizem que caiu, outros dizem que já existiu, outros dizem que nunca existiu? Pois bem, virou basicamente isso. E o Estranho Sonhador vai basicamente falar sobre o protagonista da minha vida, o cara que eu li, que eu mais amei nessa vida, que é estranho, o sonhador. Que é um estranho sonhador. Que é um sonhador estranho. Vai contar então a história do Laszlo Estranho, que é um cara que é completamente apaixonado pelas histórias da cidade de Lamento. Ele tem no quarto dele umas prateleiras, assim, uma coleção de livro imensa, com livros que ele leu sobre Lamento, com livros que ele escreveu sobre Lamento. Ele é um cara que estuda Lamento. E é muito legal porque ao longo do livro inteiro você vai ter a relação do Laszlo com os livros, e é a coisa mais sensacional que você vai ver na sua vida. Eu já falei aqui nesse canal 1 milhão de vezes que eu adoro livros que têm personagens que são leitores e que são apaixonados por literatura. Eu falei muito sobre isso no meu vídeo sobre Labirinto do Fauno, que se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui nos cards. Isso mexe muito comigo. E o Laszlo quebra essa barreira de eu sou um leitor e sou apaixonado por livros pra ser apaixonado por conto de fada, cara. Ele era fã de fantasia! Então, assim, esse personagem, ele é muito sensacional, ele é muito incrível. Ele, por exemplo, tem o nariz quebrado, assim, o nariz dele é muito torto, porque uma vez ele tava lendo e um bichão, um livro gigantesco de contos de fadas caiu na cara dele. E sobre isso, eu quero ler um trecho pra vocês que é basicamente a coisa mais linda desse livro, que tá aqui na edição brasileira, na página 22, que é o seguinte, eu vou chorar. Laszlo não poderia pertencer à biblioteca mais verdadeiramente nem se ele mesmo fosse um livro. Nos dias que se seguiram, e depois nos meses e anos enquanto se tornava um homem, ele era raramente visto sem um livro aberto em frente ao rosto. Lia enquanto andava, lia enquanto comia. Os outros bibliotecários suspeitavam que, de alguma forma, ele lia enquanto dormia ou talvez nem dormisse. Nas ocasiões em que desviava o olhar da página, era como se estivesse acordando de um sonho. Estranho, o sonhador, eles o chamavam. Aquele sonhador estranho. E não ajudava o fato de que às vezes ele trombava com as paredes enquanto lia, ou que seus livros favoritos vinham daquele subsolo empoeirado onde ninguém mais ia. Ele perambulava com a cabeça cheia de mitos, sempre meio perdido em uma história de outras terras. Demônios e fabricantes de asas, serafins e espíritos, ele amava tudo isso. Acreditava em magia como uma criança e em fantasmas como um camponês. Seu nariz foi quebrado por um volume de conto de fadas que caiu no seu primeiro dia de trabalho, e isso, disseram, conta tudo o que se precisa saber sobre o excêntrico Laszlo Estranho. Cabeça nas nuvens, mundo próprio, contos de fadas e devaneios. Gente, tá falando sobre mim! Sério, eu sou completamente apaixonado pelo Laszlo e pela forma que o Laszlo é construído e pela personalidade do Laszlo. É sério, isso aqui sou eu. Eu acabei de ler pra vocês um pedaço da minha biografia. Mas voltando a falar sobre a história, então, ele acredita realmente na existência de Lamento. Ele sonha que um dia ele vai poder sair dali do mosteiro onde ele vive e vai conseguir definitivamente encontrar e descobrir Lamento. Vai lembrar que ele é um órfão de guerra, então ele não sabe qual é o parentesco dele, nunca conheceu os pais dele. Qual não é a nossa surpresa quando o Laszlo tá lá, vivendo de boa a vida dele, na biblioteca onde ele trabalha, quando de repente chega um povo, uns guerreiros assim nessa cidade onde ele vive, que é a cidade de Zosma. Lamento se perdeu no mapa, a gente não sabe onde fica, mas Zosma é uma cidadezinha muito inóspita. E chegam esses guerreiros lá dizendo que eles são Tizerkane, e nada mais são do que os guerreiros lendários de Lamento. Olha só, esses guerreiros Tizerkane vivem só lá em Lamento, eles são guerreiros de Lamento. E chegaram lá em Zosma pra fazer alguma coisa que eu não vou contar pra vocês, olha só. E é nesse momento em que a história tem um corte, então, pra gente acompanhar a história de 5 outras pessoas, 5 pessoinhas azuis. Olha só.
Porque sim, Arofane não matou todas as crias dos deuses. 5 sobreviveram. Olha só que sensacional! Sarai, Minya, Pardal, Feral e Rubi são as 5 crias dos deuses que sobreviveram e continuam lá em cima, vivendo no Serafim. Só que as pessoas lá de Baixo de Lamento não sabem disso, mas eles estão lá, os 5 estão lá. O mais legal dessa parte da história é que você vai ver um outro ponto de vista dessa guerra dos deuses, você vai ter um outro ponto de vista do nosso herói da história, que até então é o Arofane, porque ao mesmo tempo que ele matou esses bebês para que eles não virassem outros tiranos, outras pessoas monstruosas e outros seres horríveis, ele matou bebês. E, inclusive, a Minya fala muito sobre isso durante o livro. A Minya é uma dessas crias, né? É uma dessas pessoas que sobreviveram, que agora a mais nova tem 14 e a mais velha tem 26. Cada um deles tem poderes, então você tem uma que é a musa dos pesadelos, outra consegue fazer florescer plantas e flores, a outra pega fogo, o outro rouba nuvem e a outra pega fantasma quando as pessoas morrem. É muito legal você ir acompanhando como eles estão sobrevivendo e como eles fizeram pra sobreviver de verdade durante esses vários anos que eles estão presos em Lamento. De uma certa forma, essas duas histórias vão colidir e vão te presentear com uma coisa fantástica e maravilhosa e perfeita. Eu sou completamente apaixonado por esse livro, vocês já perceberam isso. Eu amo demais a construção dos personagens, eu amo demais a escrita desse livro. O prólogo é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Você lê o prólogo desse livro e não entende, porque é impossível você ler de primeira e você entender isso aqui. Ele faz várias menções e referências a coisas que você não conhece, mas é incrível, é perfeito, é lindo, é muito bem escrito. E se você aí tá em dúvida se você deve dar uma chance ou não pro Estranho Sonhador, eu só te convido e te sugiro a ler o prólogo. Lê o prólogo. E se você não quiser pegar isso aqui imediatamente, você desinscreve desse canal e nunca mais fala comigo. Que eu tenho certeza que você vai querer ler isso aqui imediatamente. Sério. Eu gostei tanto desse livro, mas tanto, eu gostei tanto dessa história, que eu não consegui não ler a continuação imediatamente. Então eu comprei o Muse of Nightmares, que é a sequência, e, gente, é pauleira. Sério, a história cresce demais, a história cresce muito, mas a gente não tá aqui pra falar sobre Muse of Nightmares, vamos continuar falando sobre o Estranho Sonhador. Comprei o segundo livro e, obviamente, eu precisei também comprar o livro no original, o primeiro livro no original, porque a tradução disso aqui é perfeita. Inclusive, deixa eu mandar aqui todos os parabéns e agradecimentos a Heloise de Wilder, que traduziu isso aqui, porque isso aqui é lindo, mas consegue ser ainda mais lindo no original. Então, assim, o Estranho Sonhador é um presente pra todo mundo, pra quem lê no original, pra quem lê no traduzido, é uma maravilha. Então, assim, depois de todo esse vídeo em que eu expliquei todo o backstory pra vocês, falei um monte de coisa, eu espero que vocês gostem dessa história, eu espero que eu tenha convencido vocês a lerem, eu espero que vocês leiam e voltem aqui pra conversar comigo nos comentários, porque é uma história muito importante pra mim, são personagens muito importantes pra mim, eu me vejo 400 milhões % no Lágilo, e eu espero que vocês gostem da história e do desfecho e do prólogo e enfim. Essa é uma história que tomou um significado muito grande pra mim e que eu espero um dia conseguir marcar na minha pele e aqui no braço também. Talvez aqui ou nesse braço aqui. Eu só sei que eu quero fazer várias mariposas e uma lua com 3 estrelas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu espero que vocês deem uma chance pra essa leitura. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, porque isso é muito importante. Gente, volto a dizer, tá muito calor, eu tô morrendo, então recompensa o meu esforço, meu trabalho, deixando essa curtida aí. Se inscreve aqui embaixo também, porque isso é muito importante. Me segue nas redes sociais, é tudo @umcaholic, tá tudo aqui embaixo na descrição pra vocês não perderem. E é claro, não esquece de acessar meu blog, que é www.umcaholic.com, fechou? Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.